Olá, estamos aqui em mais um episódio de Ana Noronha Podcast. Se você ainda não nos segue, segue lá no nosso Instagram, @AnaNoronhaPodcast. Estamos também disponíveis no YouTube, Amazon Music e Spotify. Lá tem muito episódio bom, muita conversa gostosa para você ouvir e logo mais teremos mais novidades. Então segue e acompanha direitinho. Sou a professora Yasmin. Eu sou a Sandra. Eu sou a Wislane e hoje nós temos um episódio especial com relação ao Outubro Rosa, né? Alusivo a esse tema. Outubro Rosa é um mês ao combate à luta ao câncer de mama. E hoje nos nossos estúdios nós estamos recebendo aqui a Eri Carla. Eri Carla que ela virou uma referência, né? De luta, de garra, de força, de fé, superação e cura. Bem-vinda, Eri Carla, ao nosso estúdio. Muito obrigada. Eu sou a Eri Carla e eu fui convidada para participar desse momento. É um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu acho necessário falar. E hoje a gente vai conversar bastante, né, sobre descobertas, sobre lutas, sobre propósitos. E vem com a gente, fica conosco, vai ser um momento bem delicioso. Que bom! E assim, antes da gente começar, e assim, bem já direto ao ponto, queria saber quem é Eri Carla. Eri Carla é um milagre do Senhor. Eri Carla é uma pessoa escolhida por Deus para vivenciar essa luta, né? Eu costumo dizer que eu não gostaria de estar nesse lugar que eu estou hoje. Não foi uma escolha minha, né? Aconteceu. E eu sou uma pessoa que carrega as promessas do Senhor. Sou mãe, sou esposa, sou a mulher que trabalha fora, sou dona de casa e também sou paciente oncológica. Hoje em remissão contra um câncer de mama e desde 2021 que a gente vem nessa luta. São 3 anos de história, são 3 anos de batalha e são 3 anos de vitória, né? Graças a Deus. Eu costumo dizer que não existem vitórias sem batalhas, sem lutas. E aí a cada episódio, a cada processo, a cada luta, vem as vitórias. Então, Eri Carla é uma pessoa que quer transmitir Deus para as outras e é uma pessoa que quer mostrar que o câncer não é o fim. É verdade, muitas vezes pode ser o início, né? É o renascimento, é o recomeço. Basta a gente olhar de um outro ângulo. É verdade. Eri Carla, e assim, como foi que você recebeu esse diagnóstico? Você poderia compartilhar com a gente um pouco? Foi algo de rotina? Foi algo que você sentiu? Como foi? E a sua reação, a sua experiência? Foi assim. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa, né? Eu sempre procurei fazer os meus exames de rotina e anuais. E eu tinha acabado de ter bebê em 2021, minha filha tinha 11 meses. E em um momento eu comecei a fazer os meus exames de toque, né, de conhecimento, e eu descobri que tinha um nódulo na minha mama que eu não tinha antes. E então eu já me preocupei em antecipar os meus exames. Fui ao médico e ele prontamente me pediu para fazer uma biópsia, para a gente poder analisar direitinho e descartar qualquer malignidade. Fiz biópsias e foram dias longos de espera, né? A ansiedade, a vontade de saber logo. E quando eu recebi o diagnóstico, embora passe-se um filme na cabeça, será que é, será que não é, mas a gente tende a esperar que não seja, né? Porque é uma doença difícil de lidar, de ouvir e de aceitar. E após 11 dias, a minha biópsia veio que eu era uma pessoa portadora do câncer de mama. E no momento em que eu recebi esse diagnóstico, eu parei, né? Eu gelei, porque imagine aí, câncer de mama, né? Eu aos 31 anos de idade, muito nova, e existe uma cultura de que o câncer, ele é uma doença de pessoas mais idosas, né? Estou eu aqui para provar que isso é mentira, né?
E foi muito difícil. A primeira coisa que eu pensei mesmo foi: eu vou morrer. Que eu acredito que seja o que passa na cabeça de todas as pessoas que são diagnosticadas. Então, eu segurei aquela biópsia e eu chorei e eu fiquei sem ter nenhuma atitude no momento, né? Mas a gente precisa continuar. A gente não pode ficar parada esperando as coisas acontecerem. E aí eu comecei os meus primeiros passos em busca do tratamento, né? E fui atrás de saber como era, como fazer, e começamos todo o desenrolar da caminhada. Então, receber o diagnóstico é um mix de emoções. Receber o diagnóstico é um tapa na cara e é uma coisa inesperada. Para mim, eu acredito que foi mais inesperado porque eu sou uma pessoa que não tenho casos próximos na família, então a genética ela não foi fundamental para que eu tivesse esse diagnóstico. Eu sempre me alimentei bem, praticava atividade física, não fumava, não me drogava, não bebia. Então eu sou aquele tipo de pessoa que cuidava da saúde para não cuidar da doença. Então para mim foi uma surpresa muito grande receber esse diagnóstico. A senhora poderia contar pra gente qual foi aquela primeira emoção, aquelas primeiras sensações quando a senhora recebeu o diagnóstico e como a senhora conseguiu lidar com tudo isso? A primeira coisa que vem à cabeça é que vai morrer e a segunda é que o cabelo vai cair. Foram as duas coisas. A autoestima feminina toda no cabelo. Assim, a gente, a mulher, ou os mais velhos costumam dizer que o cabelo é a moldura do rosto, né? E a gente tem esse apego mesmo à beleza, ao cuidado, tá sempre ali fazendo alguma coisa para mudar, para dizer que tá bonita. E fica assim, N interrogações de como será, né? E como vai ser. Imagina eu com 2 crianças pequenas, né, sabendo de que eu não conhecia a trajetória do tratamento contra o câncer, mas eu imaginava que seria uma jornada longa e difícil. Porém, mesmo com as crianças pequenas, mesmo com medo, é importante seguir. Foi fácil? Não foi. Mas estou aqui contando a história, graças a Deus. Passar por todo o processo me fortaleceu, me fez uma nova pessoa. Existe um divisor de águas entre uma Eri Carla antes do câncer e uma Eri Carla pós-câncer. Porque eu entendi que o cabelo, ele não é unicamente o nosso X da beleza. Eu entendi que ficar careca também é se sentir bonita. E eu entendi que o câncer, ele pode sim matar muitas vidas. Eu conheço muitas pessoas que o câncer venceu. E eu conheço também muitas pessoas que nós vencemos o câncer. E eu procurei me apegar a essas histórias de superação. Eu procurei me espelhar nas pessoas que decidiram não se entregar e lutar. E eu acho que isso faz muita diferença. Na questão do lidar com as emoções, na questão do aceitar, na questão do pedir ajuda, na questão de que você não consegue vencer sozinha. Então, é uma luta grande, é uma luta que mexe com o nosso psicológico, é uma luta que a gente só sabe quando começa. E a gente não sabe como é o desenrolar da história. Nem quando vai terminar. Nem quando vai terminar, nem o que vai acontecer, nem o que o médico vai dizer. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente tem assim essa esperança de que vai dar certo, as coisas acontecem. Até porque é uma coisa muito incerta, né? Assim, você tá ali no meio do tratamento, você lidar não somente com a força que as pessoas estão lidando em volta, mas você lidar com pessoas que estão na mesma situação que você e que às vezes você se apega ali pela uma história, faz uma amizade e de repente a pessoa está no mesmo tratamento, mas acaba falecendo, né? E isso eu acho que desestrutura Mexe com a um gente. pouco, mexe, dá aquele frustrante, bate na né? esperança. Quando eu sei que alguém morreu com a mesma doença, eu penso, meu Deus, será que eu vou ser a próxima? Eu não sei se isso acontece com todos os pacientes, com todas as pessoas que fazem tratamento oncológico, mas eu penso. Mas eu me lembro também
que Deus me assegurou de que eu passaria por dificuldades, né? Que aqui a gente enfrentaria, né, aflições, e que Ele já venceu por mim. Então, se Ele já venceu, Ele só precisa que eu continue, porque a vitória ela já é certa, entendeu? Ele já venceu, ele já lutou e já está lá à frente me esperando para me entregar a vitória. E essa vitória eu creio que é a coroa da cura, né? Então eu preciso trajetar, eu preciso atravessar para que ele me encontre lá e me dê a cura. E assim, se acontecer, Eri Carla, de você não conseguir, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Quero morrer? Não, eu não quero. É por isso que eu estou na busca, na luta constante, fazendo todos os protocolos e processos que os médicos me pedem. Mas nossos dias, eles estão contados, né? A gente não sabe quando será. Queira Deus que demore muito, né? Mas se o Senhor quiser nos recolher, Ele vai nos recolher. Vamos fazer o possível para nos cuidar, para tratar e para permanecer aqui. Eri Carla, já falando em diagnóstico, qual foi o tratamento que a senhora recebeu ou escolheu que influenciou sua percepção sobre você e a sua autoimagem? O tratamento que eu faço, ele é pelo SUS, né? Graças a Deus, o SUS ele é um meio muito bom para o tratamento contra o câncer de mama. Graças a Deus, viva o SUS. Porque é um tratamento caro, é um tratamento demorado. A gente, como eu falei anteriormente, só sabe quando começa. A gente não sabe quando termina. Muitas vezes eu estava lá recebendo a medicação, né, a veia, e eu ia pesquisar o valor das medicações. São medicações muito caras e que eu e a grande maioria das pessoas que são diagnosticadas, elas não têm condições financeiras, né, de arcar. Então, eu queria muito que a minha mama tivesse sido retirada, né, feito a mastectomia radical, era o que eu queria. Mas tem um protocolo e a gente precisa seguir esse protocolo. Quando eu cheguei ao hospital, que é feito todos os exames, que é feito toda uma investigação para traçar o tratamento adequado, porque assim, é tudo câncer, pode ter 10 pessoas, 10 mulheres com câncer de mama, isso não quer dizer que o tratamento que eu recebi vai ser o mesmo tratamento que a outra vai receber. Cada câncer é um câncer, cada pessoa é uma pessoa. Então, eu gostaria de ter feito a mastectomia, né? Até foi um assunto que eu levantei lá na roda de médicos, porque na minha cabeça, se eu retirasse a mama, eu estava livre de um novo câncer. Mas os estudiosos, eles estão lá sempre se reinventando, né, a medicina, e eles nos dizem que tirar a mama não significa que você não vai mais ter. Independente de retirada toda, se for para voltar, ela vai voltar sim, até numa cicatriz. Pode voltar até em outro ponto, né? Exatamente. E aí eu comecei o meu tratamento pela cirurgia. Eu fiz a retirada do quadrante, né, da mama, e a medicina está muito atualizada. Durante a cirurgia, eles já foram analisar os meus linfonodos axilares. E só para vocês terem uma ideia, o câncer ele é muito rápido. Eu descobri essa doença muito no comecinho, era bem no iniciozinho, e ela já estava localmente avançada, ela já estava na minha axila. Então, durante a cirurgia da mama, eles já fizeram o esvaziamento da minha axila, que é retirar os linfonodos que estavam comprometidos. Então, eu tenho quadrante e axila esvaziada. E aí a gente segue, né, no tratamento. Depois eu fiz as quimioterapias, que é quando o cabelo cai, né? Você fez a branca e a vermelha? Eu fiz a branca e a vermelha. Eu fiz 8 sessões. Primeiro eu fiz 4 vermelhas, perdão. E aí na primeira o cabelo já cai, já é uma coisa que eles já conversam com a gente, se precisa de um apoio psicológico, se tá tudo certo. Graças a Deus que eu não era apegada ao cabelo.
E eu me achei bem bonitinha, careca. Eu acredito que seja legal pra tomar banho, aquela água gelada batendo. Não precisa finalizar. A praticidade deve ser maior do mundo. Mas assim, meninas, eu conheço muitas amigas minhas, que eu chamo as minhas amigas de câncer. Elas têm algumas que sofrem bastante com a queda do cabelo. E é algo que realmente marca muito a gente, né? A nossa feminilidade. Mas eu acho que eu sou fora da curva. Lá no hospital, os médicos me chamam de paciente fora da curva, porque eu não tenho os históricos, né? Que já dizem que você vai ter um câncer. E porque eu levei de boa, entendeu? Pra mim, eu não vi a hora do meu cabelo cair. Aí você vai dizer, Carla, você é doida? Não. É porque o cabelo cair é um efeito colateral esperado. E aí, na minha cabeça, se o cabelo não cair, significa de que o tratamento ele não está dando certo. Entendeu? Então, era grande o meu cabelo, então antes de ir para a quimioterapia eu já cortei. Deixei ele curtinho aqui para sofrer menos, já ir desapegando, né? E aí, quando eu fiz a quimioterapia, 11 dias depois, o cabelo começou a cair. Então eu peguei aqui, o cabelo começou a saltar. Eu não esperei ficar caindo, né? Eu já fui, raspei o cabelo e eu não sofri. Eu não sofri com o cabelo, com a falta do meu cabelo. E eu acredito, Carla, que até assim, a questão de você não ter um apego ao cabelo, eu acredito que quando você se olhasse no espelho e visse que o cabelo estava nascendo, acho que você ia ter aquela ideia de renascimento por Exatamente. Completo, né? E a minha preocupação era em relação aos meus filhos, porque eles eram muito pequenos. Então, assim, como é que eu ia explicar para eles que a mamãe agora tá careca, né? Porque um adulto pode a gente nem querer explicar e nem querer dar satisfação, mas os meus filhos, eles convivem comigo o tempo todo. E aí, quando o meu filho mais velho chegou, e aí o pai deles falou assim, vem cá, vem ver sua mãe, ela cortou o cabelo. E aí ele entrou, eu não tinha chorado, viu, quando o cabelo caiu, mas quando ele entrou, aí ele disse, pai, a minha mãe, ela não cortou o cabelo dela caiu. Você esqueceu que ela tá doente? Então, assim, isso me marcou muito e assim, no decorrer, né, da minha falta de cabelo, como ele hoje já tem 7 anos, então ele já entende bastante, eu não escondi nunca nada dele. E sempre que eu precisava e ainda preciso ir ao hospital, eu chamo ele e digo, a mamãe vai de novo. A mamãe vai fazer procedimento tal. E quando eu voltei da cirurgia, que eu vim com o dreno, eu disse, olha, a mamãe tá com essa bolsa, né? Minha bolsa chique. Minha bolsa chique, minha Louis Vuitton. A Louis Vuitton. E aí ele já, mãe, deixa eu te dar banho e tal. Ai, que amor. Só que aí depois eu vi que é importante demais a gente trazer a família para perto e não esconder. E aí quando ele chegou, né, voltando ao episódio do cabelo, que ele falou que... eu vi que ele estava entendendo tudo, né, que o meu cabelo eu não tinha cortado, que tinha caído, que fazia parte do processo. Eu disse assim, filho, a mamãe tá bonita? Ele disse não. E aí eu disse, muito sincera. mas você tem vergonha? Aí ele disse não. E aí eu falei, vamos dar uma volta na rua. E assim, eu recebi assim, os olhares meio tortos, que só um paciente entende. As pessoas olham, as pessoas julgam, as pessoas têm nojo. Câncer não pega, gente. Isso. Né? E aí eu ia passando com eles na moto, meu cabelo ao vento. Meu mega. E aí, quando eu ia deixá-los na escola, eu achava super interessante, porque escola de criança, né? Todas as crianças curiosas. Por que a senhora não tem cabelo? Tia, cadê seu cabelo? Eu desobedeci a minha mamãe e ao meu papai. Meu cabelo caiu. E aí eu direcionava a resposta para ele. Eu vi que ele estava pronto para dar a resposta. E aí eu dizia, filho, vem cá. Conta para ele por que a mamãe não tem cabelo. E aí a resposta dele era, a minha mãe está doente, por isso o cabelo dela caiu. Mas depois ela come bem muito e o cabelo dela volta a crescer. E assim, achei tão bonitinho, A gente não né? pode adoecer, uma doença dessa pra depois comer bem muito. Né? Tem suas vantagens, né?
Mas assim, o cabelo não me fez falta. Eu posso dizer com todas as certezas do mundo, o único pelo do meu corpo, que cai tudo, gente. Então assim, o pelo do meu corpo que eu senti falta foi o pelo do nariz. Porque quando a gente respira um ar muito poluído, arde, sabe? Aquele ar sobe o pelo assim, é pra né? filtrar, né? Ajudar a filtrar. Mas o cabelo, não senti falta de nada. E Deus fez tudo novo, tá aqui o cabelo já grande de novo, voltou tudo, porque isso significa também que deu certo, né? E não pra lhe agradar, a gente até conversou antes da gravação, dizendo que o cabelo dela tá muito bonito, né? E eu dizendo, mulher, eu não entendo, olhando teu cabelo agora, eu não entendo porque tu alisava um cabelo bonito desse. Acho que a gente faz Bem umas encaixadinho. escolhas assim, né, na adolescência. Fica a dica, né? A gente deve ficar de cuide dos seus cachos, não são, né? Mas... A beleza é independente do cabelo, de ter ou não, de ser liso, de ser cacheado, de ser loiro, de ser escuro. Eu acho que a beleza, eu tenho certeza. A beleza, ela não tá aqui. A beleza tá aqui, né? E quando a gente precisa, você tem que deixar essa beleza aflorar, né? Independente de como você esteja. O importante é se cuidar, o importante é se amar, o importante é saber que você é bela, assim, da forma que Deus lhe fez. É verdade. Ai, gente, eu não sei se eu saberia ter essa maturidade toda diante disso, não, porque conversando aqui, assim, sempre vi algo de longe, vi suas postagens, assim, da sua força, da sua fé, da sua resiliência, mas aqui agora nesse papo, pesado. Só finalizando a questão do tratamento, né? Ela me perguntou. Qual foi o tratamento que você fez? Né? Aí eu fiz a cirurgia, fiz as quimio, que foi quando o cabelo caiu. Depois eu fiz as rádio. As quimioterapias eu fiz 8, com intervalo de 21 dias. A cada 21 dias eu ia, tomava a medicação e voltava para casa. Os efeitos colaterais eu sentia após eu chegar. Geralmente 3 dias depois eu começava a sentir os efeitos colaterais. Mas estava tudo certo porque eu estava em casa. No processo da rádio, para mim foi mais difícil. Por quê? Dói? Não. Deixa efeitos colaterais? Não. Só mesmo a parte da pele que fica bem vermelha, porque é um laser mesmo queimando a pele. Por que foi difícil? Porque eu precisei ficar em Fortaleza. De segunda a sexta. As sessões, elas são diárias. Então, eu precisei me ausentar da minha casa, deixar tudo e ficar lá. E para mim foi muito difícil, por conta dos meus filhos pequenos. E eles precisaram ficar uma semana por 20 dias, né? A semana inteira, e foram 20 sessões. E eu ia no domingo, ficava de segunda a sexta e eu vinha sábado só para vê-los. Domingo eu voltava de novo, até que terminou. Hoje eu faço um tratamento chamado hormonioterapia. É um tratamento que não deixa efeitos colaterais visíveis e é uma medicação via oral que todos os dias eu tomo da minha casa mesmo. Que bom. Maria Carla, e de que forma, assim, você falou já dos seus filhos e tal, e a gente sabe que você tinha uma vida antes, né? Você trabalhava, é esposa, é mãe, é filha. E de que forma o câncer afetou nas suas atividades diárias? O que foi mais desafiador? Foi a maternidade. A maternidade foi a mais desafiadora, porque vocês não são mães, não. Então, para uma mãe, é difícil demais se afastar do filho. Para uma mãe, ver um filho pedindo colo e não poder dar, é difícil demais. Para uma mãe deixar um filho e ir para um hospital, é difícil demais. E quando eu chegava, eu não podia dar colo. Como eu disse no começo, minha filha tinha 11 meses. Ela não andava e ela não falava. E eu não podia pegá-la no colo. Então, essa parte foi muito desafiadora. Mas eu contei com ajudas, né? Contei com a ajuda de amigos, eu contei com o apoio da minha família, eu contei com a ajuda sobrenatural de Deus, que sustentou, que proveu alguém para me auxiliar. Em relação às minhas outras atividades, eu nunca deixei de executá-las nenhuma. Eu não me afastei do meu trabalho, eu não me afastei da sociedade, eu não me afastei da minha vida.
eu peguei tudo que eu tinha, tudo que eu podia e segui. E não deixar que isso me afetasse foi o ponto principal. Eu costumo dizer que o trabalho é o meu refúgio. É claro que eu fiz algumas terapias que eu acho importante, né? A gente fazer uma terapia, a gente pedir ajuda quando precisa. É claro que a gente de vez em quando desabafa com a amiga, a gente pede ajuda, mas trabalhar, mas estar ali na ativa, mas estar em contato com as pessoas fez muita diferença. Então, eu ia fazer os procedimentos e retornava. Quando eu melhorava, eu ia para a rua trabalhar. Eu ia fazer uma cirurgia, quando eu tirava os pontos, eu ia trabalhar. E é tão gostoso a gente receber o abraço, a gente receber o eu estou orando por você, eu estou torcendo por você, conte comigo, está tudo bem. E essas coisas a gente não recebe se ficar trancada dentro de casa. Esse carinho a gente recebe se a gente der a cara a tapa e sair para a rua. Para mim foi muito bom, foi muito válido. E se eu precisasse enfrentar de novo, eu faria exatamente da mesma forma. Agora eu gostaria que a senhora contasse pra gente qual foi as lições que a senhora tirou de todo esse processo e como a senhora se enxerga daqui pro futuro, daqui pra frente. O futuro é incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas o câncer, ele dividiu a minha vida, né? Ele me transformou em uma nova pessoa. E essa Ari Carla de hoje é a Ari Carla que quer viver intensamente. A gente já sabe disso. A gente sabe que viver é essencial na sua plenitude. É fazer tudo o que está proposto a ser feito. É viver hoje intensamente, porque a gente não sabe se vai viver amanhã. Mas quando nós recebemos esse diagnóstico, que para muitas pessoas é uma sentença de morte, né? Algumas pessoas acham que está com câncer, vai morrer. Então, quando eu recebi aquele papel que dizia assim, câncer de mama, que eu pensei que eu ia morrer, naquele momento eu decidi viver. Naquele momento eu decidi lutar porque eu queria viver, lutar porque os meus filhos precisam de mim, lutar porque não é hora ainda, né? Então, assim, eu quero viver na plenitude da vida. Eu quero aproveitar aquilo que eu tenho direito. Eu quero aproveitar aquilo que Deus me proporciona todo dia. Existem pessoas que estão morrendo porque estão com uma dor de cabeça. Existem pessoas que estão morrendo porque, sei lá, não conseguem um telefone. Existem pessoas que estão se matando por coisas mínimas. E existem pessoas que estão aí guerreando, querendo viver intensamente com uma doença grave. Então, durante esses 3 anos de tratamento, eu vi muitas pessoas em hospitais que me despertaram a viver. Eu vi muitas pessoas nos hospitais que me fizeram enxergar que eu não tinha nada. E aí, sempre nas minhas postagens, eu colocava embaixo, é só um câncer. Para mim é só um câncer. Como pode ser uma gripe, como pode ser uma enxaqueca, é só um câncer. Não me define. O câncer não me define. Eu aceitei a doença para cuidar, para tratar e para dizer que aqui no meu organismo ela não tem espaço. Aqui no meu organismo não tem espaço para câncer. E eu acho que isso fez muita diferença no processo. Quando eu chegava no hospital, que eu via pessoas sendo alimentadas por sonda, que eu via pessoas sendo carregadas nos braços em macas ou em cadeiras de rodas, que eu via pessoas com feridas em todo o seu corpo, eu dizia, eu não tenho nada. Tá tudo certo. Porque eu ia sozinha, e fazia o meu tratamento e voltava sozinha. E aí muitos médicos diziam, você não pode ir sozinha. Ari Carla, você não pode subir sozinha. Cadê seu acompanhante? Eu não tinha acompanhante. Era uma escolha minha? Não. Mas eu precisava ir sozinha. Porque, mais uma vez, eu precisei fazer a escolha de ir sozinha para deixar outras pessoas cuidando dos meus filhos. Por isso que eu disse que a maternidade foi a parte mais difícil. Porque ou o acompanhante ia comigo, ou o acompanhante ficava com os meus filhos. E lá no hospital eu sabia que ia aparecer alguém para me ajudar. E quem era que ia ficar com os meus filhos? E aí, às vezes, a moça ia aplicar a quimioterapia e ela, cadê seu acompanhante? Está vindo.
Gente saudáveis. Meu acompanhante foi só ali comprar uma água, tá vendo? Porque senão não podia sair, né? E deu certo, gente. Então, passar por tudo isso me fez renascer, me fez enxergar a vida de outra forma, me fez mais humana, me fez mais amorosa, me fez enxergar uma vida de outro ângulo, me fez enxergar que realmente eu tinha razão, era só um câncer. Graças a Deus. Ricardo, o que você dá um conselho para as pessoas que estão passando pela mesma situação que você já passou? É difícil. É difícil demais, mas dá certo, gente. Eu encontro muitas mulheres que estão recebendo diagnósticos. Eu encontro muitas mulheres que já estão no processo e elas vêm conversar comigo e eu tenho o maior prazer do mundo em falar sobre isso. Porque no começo a gente leva muita porta na cara, porque a gente não conhece o caminho. Então eu gosto de falar sobre isso para direcionar, para que encurtem as viagens, para que encurtem os processos. E o meu maior legado e o meu maior pedido é que não pare. Não dá para parar. Não dá para ficar no meio do caminho. É seguir. Fácil? Não. Muito difícil. Mas a gente consegue. Sozinha? Não. Sozinha a gente não consegue. A gente precisa da ajuda, do apoio da família, dos amigos. A gente precisa confiar na medicina. A gente precisa acreditar, sobretudo, que Deus ele permitiu e que Ele vai estar conosco durante todo o processo. Então, se você mulher foi diagnosticada, se você mulher conhece alguém, você que está aí assistindo, conhece alguém que foi diagnosticada com essa doença, não precisa ter medo. Não precisa se envergonhar, porque é uma coisa que você não foi atrás, é uma coisa que você não foi buscar, aconteceu. E se aconteceu, não se preocupe, porque Deus vai tratar. As nossas histórias, elas geram algo para ensinar alguém. É um propósito. Então, tudo que você vive hoje, ela vai servir de ensinamento, de lição, de força para a vida de alguém e para você mesma. Voltando ao assunto do Outubro Rosa, a gente costuma ver muitas mulheres buscando o diagnóstico, buscando realmente essa ajuda, esse apoio, a procura pelos exames somente agora, durante as campanhas, quando tudo está em alta, né? Fala em Outubro Rosa, vamos fazer os exames de rotina, né? Aí vem os outros meses, as outras cores, né? Cada mês é representado por uma cor e por uma luta. Então as pessoas costumam buscar essa ajuda só no momento da campanha. E é o que faz com que muitas vidas sejam levadas pelo câncer. O diagnóstico tardio. Quanto antes, melhor. Não tenha medo de se cuidar, de se conhecer, de se tocar. Viu que tem algo errado no seu corpo, procure ajuda. Peça ajuda, vá ao médico, converse com o amigo. E pode não ser nada, pode ser só um susto. Mas se for um câncer, tem tratamento, tem cura. Tem como a gente continuar vivendo apesar de um câncer. É verdade. E o que a Carla falou é muito importante, por quê? Porque toda essa colorimetria aí dos meses, ela é interessante porque ativa, né, aquele gatilho, mas não significa dizer que você só tem que procurar naquele mês, né? Como a Carla falou, ela diagnosticou, era um carocinho pequenininho. Exato. E quando ela foi cirurgia era grande, porque é a característica do câncer, aquela divisão celular acelerada. E é meio que mascarada, porque assim, algumas pessoas me perguntam, o que você sentia? Nada. Eu não sentia nada. Porque eu vejo e eu leio, o câncer, quando ele vem dar sinais, ele já está no estágio mais avançado, né? Os exames que são liberados mesmo para as mulheres a partir de uma certa idade. Então, se você for esperar para descobrir através de uma mamografia, que só pode, acho que depois de 50 e tantos anos. É a partir dos 35, se não me engano, dos 40, mas se você tiver casos na família,
antes. É tarde. Então, no meu caso, eu enfrentei muita dificuldade para fazer mamografia. Por quê? Porque lá no sistema tem o espaço que tem que colocar a idade da paciente. Eu tinha 31 anos, gente. Perdão, 33 anos. Então, assim, eu não podia fazer mamografia. Eles tinham que driblar o sistema para que eu pudesse ser examinada. Então, viu alguma coisa errada, você vai lá e bate para procurar ajuda. Então, se você for esperar você fazer 40, 50 anos para fazer um exame e chegar a um diagnóstico, é um diagnóstico tarde. Às vezes, chega a um estágio que não tem mais muito o que se fazer. Então, eu sempre digo que é importante demais a gente se conhecer, a gente ter um olhar mais amoroso para nós mesmas, porque o que eu faço por mim é um ato de amor que só eu posso fazer, né? O que você faz por você também. Então, o meu alerta assim, nesse Outubro Rosa é que o Outubro Rosa ele seja o ano inteiro. É que você busque o acompanhamento, o autocuidado, esse ato de amor o ano inteiro. Que você se olhe no espelho e diga que é linda o ano inteiro e que você vai se amar e se cuidar todos os dias. Porque a nossa vida ela é muito preciosa. E ela precisa ser vivida na sua essência, com saúde e qualidade de vida. Carla, eu pensava que você tinha se tornado um símbolo da campanha aqui na nossa cidade pelo fato de você ter vencido, né, esse câncer. Sei que você está em remissão. Para quem não sabe, remissão é um período em que as células estão mortinhas, né? Ela tem ali 5 anos para ela dar o diagnóstico de cura. Mas hoje eu vejo, conversando aqui com você, que vai muito além da sua cura. A sua força, espiritualidade, fé, resiliência, a sua maneira de lidar com essa situação, porque não é uma situação fácil. Eu já sou chorona, né, Tess? Um papo desse aqui, então tá difícil pra mim segurar as lágrimas que eu converso caindo aqui. E realmente, Carla, você é uma pessoa muito espirituosa, que desperta, que passa pra gente essa paz e que tudo vai dar certo e que tem dado uma esperança, que tem dado certo e que vai continuar dando certo, né? Eu sempre vejo as postagens da loja da Cláudia, que é alusiva ao mês do Outubro Rosa, que você lá é o modelo dela, né? A Cláudia me resgatou para falar sobre câncer. E acredito que tenha sido até uma maneira que você se descobriu que talvez antes disso você não tivesse essa coragem de se expor a esse modo. E eu vejo que a escolha não é só pela sua cura, pela sua beleza, a escolha é pela sua espiritualidade, sua resiliência e sua maneira de lidar com toda essa situação tão difícil, né? E que bom que Deus lhe escolheu para passar por isso. Que bom que Deus vem lhe fortalecendo, vem lhe capacitando, vem lhe usando como instrumento para outras mulheres estarem buscando ajuda e buscando essa força em você também. Porque além de você ser forte para você, para os seus filhos, seu esposo, sua família, você também tem sido forte para as outras mulheres, né? Eu ainda não posso dizer que estou curada aos olhos humanos, né? Eu já recebi promessas lindas de Deus que Ele já fez. E eu acredito que Ele já fez. Mas eu ainda não tenho essa liberdade de dizer que estou curada. Por enquanto, me basta dizer que estou em remissão. E para mim já é gratificante demais. No início do ano, para a gente fechar, no início do ano surgiu um novo nódulo na minha mama. Na mesma mama que já foi tratada. E aí passa-se um filme. Ai, desisto de novo, né? E aí vocês aqui que estão professores e alunos, eu chorei muito. Apesar de que Deus já disse que tinha feito. Eu chorei porque eu sou humana. Então eu disse, Senhor, é tudo de novo. E aí eu vi uma frase no Instagram que me despertou a continuar acreditando. E a frase era assim: uma prova ela só é reaplicada quando você é reprovado. Aí eu me lembrei do tempo que eu estudava, né? E de fato, só fica de recuperação quem não passou na prova. E aí eu orei, eu disse, ai Jesus, eu não sei qual é a média de Deus. Mas eu queria tanto ter passado nessa prova, eu queria tanto ter atingido a média, para eu não repetir.
Repetir uma prova de português, de geografia, de biologia, é fácil. Você estuda, você vai lá e consegue a nota máxima ou a média. Presume, né, o que você vai fazer. Agora, você repetir uma prova de um câncer, né? No começo eu não sabia como seria o processo. A gente só vai e recebe lá as informações dos médicos e vai vivendo. Hoje, se eu precisar repetir o processo, eu já sei como é. Então, de certa forma, dá aquela ansiedadezinha, né? De certa forma, dá aquele estalo de que eu já conheço, é doloroso, né? E eu só pedia, oh Deus, eu precisava da média, só da média. E aí foram biópsias que deram inconclusivas, e aí foram cirurgias para a retirada desse nódulo, que ninguém sabia o que era. E após essa cirurgia, mais biópsias inconclusivas e a preocupação. Meu Deus, por que está dando inconclusivo? Por que não está fechando alguma coisa? Porque ou é ou não é, né? E na semana passada eu recebi o resultado desse imunohistoquímico. O imunohistoquímico, ele é um estudo mais detalhado da biópsia. Quando essa biópsia ela dá inconclusiva, eles fazem um imunohistoquímico, que é para definir, que é para decidir. E na semana passada eu recebi esse resultado com a ausência de malignidade, né? E quando eu recebi aquele resultado, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu gritava, se eu abraçava as pessoas, e eu fiz tudo isso, sabe? Eu fiquei que nem uma criança, assim, que ganha um doce que quer muito no hospital, e glória a Deus, porque Ele fez de novo. Independente de mim, independente da minha pequenez, do meu pecado, o Senhor foi lá e Ele, pronto, Aricarla, você continua em remissão. Tá tudo certo. Hoje eu continuo nos meus acompanhamentos, porque o tratamento terminou, mas o acompanhamento ele continua, pode ser por 5 ou por 10 anos, por conta da minha idade. Mas eu espero muito, muito ansiosamente no dia que o médico vai olhar para mim e dizer, pode dizer que está curada, né? E eu quero voltar aqui para dizer para vocês que eu estou curada, viu? Aricarla, muito bom conversar com você sobre isso, né? Às vezes a palavra câncer, ela já tem uma ideia tão fúnebre, né? Assim, é pesado, né? Muito pesado. E hoje foi um papo muito gostoso. E desmistificando de que é só um câncer, exatamente, né? de informar as meninas. Tem alguma coisa para concluir? Se tiverem, fiquem à vontade. Eu queria dizer que quando a gente vê as pessoas que passam por isso, a gente não tem noção. E conversando assim, dá pra entender, dá pra ver que... Como é que eu consigo dizer? Consegue. Consigo dizer como foi que você passou e ver que não é um fim, né? Não. É um recomeço. É uma oportunidade de reviver, de refazer. E dessa forma com mais ênfase, com mais intensidade, com mais uma oportunidade. Então, só o fato de nós acordarmos e... Eu estou viva, eu respiro sozinha. Independente de estar com cabelo, sem cabelo, de estar com mama, sem mama, de ter, né, um membro ou não. Estamos vivos, estamos respirando, estamos com essa oportunidade de viver de novo. É muito importante esse espaço, porque tira um pouco daquela ideia do é um câncer, acabou aqui. É importante demais, porque algumas pessoas só se deixam levar pela doença e tem uma história como a da senhora, que é uma história linda, de muita inspiração. É um mecanismo de inspiração para muitas outras mulheres que vão passar e estão passando por esse momento que é difícil na vida de qualquer mulher. Quisera eu ser a última, né? Seria muito bom se eu fosse a última e se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para que acabasse aqui, eu faria. Até porque até a minha linhagem não existia grupo de risco. Da minha linhagem para frente, da minha família, existe um grupo de risco, né? As minhas irmãs, a minha mãe, os meus filhos. E o que eu não daria para que eu fosse a última. Mas eu fico feliz. Fico feliz em saber que a minha história tem alcançado vidas, em saber que, apesar da dor, produziu fruto que consegue abençoar a vida de outras pessoas. Amém. E é isso, pessoal. E assim, esse recado não é apenas para mulheres. Lembrando que o câncer de mama,
ele, apesar de raro, ele também é possível aparecer em homens. Homem não tem seios, mas homem tem mama. Então você homem também, se você tem caso na família, você procura se cuidar. Aproveite esse período de campanha em que as coisas se tornam mais fáceis para buscar tratamento, diagnóstico, e se cuidem, mulheradas se cuidem, porque nós somos grupo de risco nessa história. Muito obrigada, Ari Carla. Lembrando também que a gente fala muito sobre câncer de mama, outubro rosa, mas em outubro também a gente fala sobre câncer de colo de útero, né? Exatamente. Que é interrelacionado. Apesar da minha pouca idade, né? Eu hoje sou esterectomizada, eu fiz a retirada do meu útero. E porque estava doente? Não. Como prevenção, para que no futuro eu não viesse desenvolver um câncer de útero. Então, assim, esse mês ele também aborda o câncer de colo de útero. E eu quero deixar só o meu alerta mais uma vez, para que você, mulher, não deixe de se cuidar, não deixe de procurar realizar os seus exames ginecológicos, de mamografia, de ultrassonografia, de autoexame, de conhecimento do seu corpo, em busca de procurar a doença, não, em busca de você ter qualidade de vida. Eu escuto muitas pessoas dizer que não fazem exames com medo de descobrir a doença. Eu sou o contrário, eu procuro fazer porque se eu descobrir, eu vou descobrir cedo. Então, as minhas chances de tratar e ficar curada são maiores. Então, quem procura, acha. Mas quem acha, trata e fica bem. E se você achar cedo, melhor ainda. Exatamente. Ari Carla, muito obrigada por esse momento, por ter aceitado o nosso convite, né? Estamos aí com esse projeto aqui na nossa escola, de levar informação de uma maneira bem descontraída. Se você ainda não nos segue, né, segue nosso Instagram, acompanha lá os nossos episódios que já estão disponíveis, e logo esse aqui estará disponível para que a gente possa se informar, se emocionar e também um pouquinho, né? Agradecemos demais. E é isso, pessoal. O nosso podcast encerra aqui mais um episódio gostoso de ouvir, um episódio informativo, um episódio bem emocionante também. E acompanhe as nossas plataformas, acompanhe o nosso Instagram, que lá a gente vai saltando ali um pouquinho do que a gente vem aprontando, do que a gente vai aprontar, certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus e até outro episódio. Tchau, tchau.